Você está demitido. Começamos nosso episódio de hoje com essa fala do empresário e político americano, membro do Partido Republicano, 45º e 47º presidente dos Estados Unidos, Donald John Trump, o eterno apresentador do Aprendiz. Fique com a gente para mergulhar nas atitudes de um presidente americano agora mesmo. Este é o podcast Não Custa Pensar, o podcast para quem não tem medo de pensar. Eu sou Alex Takayama, empresário e profissional de tecnologia. Eu sou Henrique Fernandes, consultor e escritor. E hoje falaremos sobre Donald Trump, que é melhor compreendido como um líder com forte orientação narcisista, que tende a personalizar o poder, operar com uma visão altamente competitiva do mundo e demonstrar baixa tolerância à oposição. Ele recorre frequentemente ao conflito como instrumento político, mais do que alguém simplesmente louco e irracional, como pensam. Sua presidência é marcada por um estilo confrontacional, políticas America First, uso extensivo de redes sociais e um impacto profundo tanto na política interna quanto no cenário geopolítico global. Alex, hoje vai ser um desafio, não é, meu caro? Afinal de contas, Vai ser mesmo, Henrique. A todo instante tem novidade dele. Todo instante, Henrique, é impressionante. É até importante a gente falar aqui para todo mundo que nos assiste, que tudo que a gente vai falar aqui se diz respeito até o dia 23 de janeiro de 2026. Pode ser que amanhã tudo esteja diferente, né, Henrique? É isso aí. Inclusive, né, uma coisa que eu lembrei, quando o Trump foi reeleito em 2024, nós aqui no podcast fizemos um shot, a Incógnita do Futuro, Revelação Parte 2, em que falamos da invasão do Capitólio quando ele perdeu a eleição para Biden, demonstrando bem, já naquele momento, que Trump não aceita perder, né? Repeteco da década de 1930 e dos fascistas e nazistas lá na Alemanha? Não sabemos ainda, né, Henrique? Não Mas mesmo. é É, muito interessante. Nós resolvemos fazer esse episódio para o canal porque nós estamos observando aí todos os movimentos do Donald Trump, né, e a sua política expansionista americana, a sua agressividade, né, toda essa questão da Groenlândia que está acontecendo, né, dos Estados Unidos querendo ali tomar conta desse pedaço de gelo que ele disse, né, ele deu essa é um grande pedaço de gelo. Será que é só um grande pedaço de gelo mesmo, né, Henrique? Mas é muito interessante tudo que está acontecendo. Henrique, você quer falar um pouquinho aí do histórico que a gente tem aí, dessa história sim. toda? Pode deixar. Na realidade, vou começar em relação a quando ele fez o discurso de posse, né, que ele mencionou aquela Legal. doutrina do século XIX do Destino Manifesto. A ideia de que os Estados Unidos foram divinamente ordenados a expandir seu território pelo continente, espalhando os famosos ideais americanos, American Way of Life. Oh, que lindo! Naquele momento, o Canal do Panamá estava na sua mira. Vamos retomá-lo, Trump anunciou. Agora, essa mesma declaração, dita com absoluta determinação, é direcionada à Groenlândia. Nós temos que tê-la, é o que ele fala atualmente, né? É um momento cheio de riscos graves, essa que é a verdade. A história dos Estados Unidos está repleta de controversas invasões, ocupações e operações secretas para derrubar governantes e regimes pelo mundo afora, né? A partir de hoje, como o Alex comentou, 23 de janeiro, inclusive, o Não Custa Pensar começa a publicar uma série de shots comparando os Estados Unidos ao Império Romano. Quem assistir entenderá rapidamente a semelhança. Que legal, legal demais, Henrique. E eu acho que, para todo mundo entender, assim, a Groenlândia é muito longe do Brasil, né? Muita gente, às vezes, nem conhecia muito bem a Groenlândia, mas agora de tanto que está se falando aí do Trump, né, com interesse nessa região, eu acho que é super importante a gente mostrar para as pessoas o que isso significa realmente, né? A Groenlândia não é
um grande pedaço de gelo, que nem ele está falando, né? Em algumas entrevistas, ele usa muito dessas metáforas, dessas figuras de linguagem para ou menosprezar, né, alguma coisa ou supervalorizar as coisas que ele faz, né? Então é muito interessante isso. Mas para quem não teve tempo ainda de procurar mais a respeito, a Groenlândia ela fica numa localização muito estratégica ali, né, para os Estados Unidos. Então, ela é meio que a ponte entre os Estados Unidos e a Europa, ali na parte do Ártico, né? Então, é muito importante para os Estados Unidos, estrategicamente, proteger essa região como forma de dificultar qualquer tipo de invasão num caso de guerra, né, Henrique? Sem dúvida. Ainda mais que outros países, como a Rússia, principalmente, também estão de olho naquela região, né? O Ártico é uma região que vai começar a ser muito disputada, principalmente devido ao fato do aquecimento global começar a derreter toda aquela região e isso permitir o tráfego de navios por todo aquele espaço físico de uma forma bem mais rápida do que os caminhos que hoje eles têm para fazer. Então, por exemplo, né, a ida da China com mercadorias para os Estados Unidos, para a América do Norte, vai ser muito mais rápida pelo Oceano Ártico. Né? Então, isso é uma coisa que se leva muito em consideração. Aliás, né, outra coisa, né, que o Trump falou por esses dias, ele tem chamado de ingrata a Dinamarca, né? Mas se esquece que a Dinamarca ela pagou um preço muito alto por apoiar os Estados Unidos em diversas guerras, né? Tanto é que a Dinamarca é um dos países europeus que mais sofreu baixas militares per capita nas campanhas americanas mais recentes. Tá? A aliança entre Washington e Copenhague data da Segunda Guerra Mundial e se estendeu pela Guerra Fria. Então eu diria que Trump realmente ele fala as coisas sem embasamento. Ele usa muito do conflito, né, desse imposição do poder americano para negociar, né? A gente viu aí ele tentando impor tarifas, né, ou ameaçando impor tarifas nos aliados europeus para tentar conseguir ali uma coalizão que favoreça ele a obter, né, ali o controle da Groenlândia. Agora parece que ele já desdisse isso, né? Ontem, inclusive, no final da noite, ele falou: eu cheguei num acordo, parece que eu consegui o que eu quis, mas parece que já não vai ter mais tarifas. É muito interessante a maneira como ele se posiciona, né? Exato. Agora, uma coisa que fica assim na dúvida para nós é até que ponto ele está blefando quando ele fala essas coisas. Eu imagino o seguinte, que ele usa, né? E se colar, ótimo, saiu no lucro, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Ele costuma voltar atrás porque ele não é nada bobo, tá? Aliás, a Groenlândia ela entrou na mira dele na época de 2019, 2020, já no primeiro mandato, né, do Donald Trump. Então, quer dizer, é antiga a ideia dele de se apossar daquela região. Né? Aliás, outra coisa também que o pessoal, né, que ele usou, e isso está completamente errado, é ele dizer que durante a Segunda Guerra Mundial a Groenlândia era dos Estados Unidos e que eles saíram de lá. Cara, isso é uma Esse discurso é lavada. ótimo, né? Esse discurso é absurdo, porque na realidade jamais, jamais a Dinamarca permitiria, mesmo naquela época, o domínio da Groenlândia. Né? E não é somente naquela região, porque os Estados Unidos, com essa ideia de imperialismo americano e tudo mais, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, estava de olho em Natal, aqui no Brasil, né, onde eles construíram uma das maiores bases aéreas durante a Segunda Guerra. E os brasileiros, né, os políticos brasileiros que, vamos dizer assim, podem não ser uma maravilha, mas pelo menos não são bobos, eles sabiam que os Estados Unidos, se entrassem naquela região, não iriam sair mais.
Então, esse é um grande desafio. E o Brasil ele tem tido uma atitude bastante interessante, porque mesmo na época da ditadura militar, e isso que a ditadura militar foi auxiliada fortemente pela CIA e pelo governo americano, os militares brasileiros eles sempre ficaram com o pé atrás em relação aos Estados Unidos. Por quê? Porque todo mundo no planeta sabe que os Estados Unidos são praticamente uma continuação do Império Romano. Tá? Então, o expansionismo americano ele se espelha no expansionismo britânico que ocorreu anteriormente. Então, não devemos ter ilusões de nenhuma espécie. Os Estados Unidos eles não estão no planeta Terra para ajudar ninguém a não ser eles mesmos. Sim, e muito interessante que essa questão da Groenlândia, ela voltou à pauta logo depois ali do domínio da Venezuela, né, por parte dos Estados Unidos, que agora está comandando ali, né? Então, é, é, me parece ser até natural que tenha então uma resistência ali não só, né, dos dinamarqueses, mas de toda a União Europeia contra essa expansão americana, porque senão não tem fim, né? Já peguei a Venezuela, que é uma representação de, ó, eu tenho poder na América do Sul. Exato. Aí, de repente, ele vai e toma a Groenlândia. Aí, ó, eu tô chegando aí. Daqui a pouco, onde que isso para, exato. Henrique? Não para, né? Não para. Na realidade, ele está atrás principalmente de petróleo e de matérias-primas importantes, como, no caso atual, as terras raras. Né? Então, sinceramente, isso daí não tem uma aparência de que vai terminar assim tão fácil. Né? Mas a gente tem que imaginar o seguinte, que o que ele está fazendo com os aliados europeus, que sempre apoiaram fortemente os Estados Unidos, é absurdo. Sabe? Isso daí eu chamaria de traição, pura e simples, né? Porque, na realidade, a Europa sempre esteve do lado dos Estados Unidos e agora Trump não pensa duas vezes antes de impor forçar a barra para obter os benefícios em cima dos próprios aliados, inclusive com taxações e outras absurdices ao estilo, né? Então, assim, lendo bastante sobre as notícias atuais, tem-se a impressão que, na realidade, isso é um medo mortal dos Estados Unidos em relação ao crescimento chinês, da economia chinesa, principalmente. Então, o Trump, e obviamente a extrema-direita americana, basicamente republicana, né? Eles estão fortemente interessados em escoicear a China ao máximo que eles puderem, porque eles estão realmente preocupados. Eles notaram que o avanço chinês é uma coisa assim assombrosa. Né? A China tem desenvolvido tecnologias que nem os Estados Unidos têm, como, por exemplo, a China já fez voar 2 modelos de aviões de 6ª geração. Entende? Os Estados Unidos continuam tendo dores de cabeça lá com o seu F-35 de 5ª geração. Então, meu amigo, os americanos estão começando a perceber, como perceberam antigamente os romanos, que o seu império pode desmoronar em breve, né? E é óbvio que eles não vão ficar quietos. Fala, tá? Você acha que é só a China ou a China e a Rússia? Na realidade é mais a China. No caso da Rússia, porque a Rússia, a gente sabe que tem vários problemas ali dentro, econômicos, industriais, inclusive ontem mesmo eu estava lendo uma notícia a respeito da reativação de 747s, de aviões 747s já obsoletos e que já estavam encostados há anos lá na Rússia, justamente pelo fato de que a Rússia foi muito afetada por esse embargo e ela não está conseguindo desenvolver, vamos dizer, tecnologia em tempo hábil para que esse embargo se torne uma coisa inútil. Né? Só que a Rússia é um país com poderio nuclear muito forte, então isso é algo a ser levado em consideração. E também é um país imperialista, vide a Ucrânia. Aliás, é uma coisa expansionista também, né? E também extremamente expansionista, né?
e também lastreada agora num governo de extrema-direita, que é a do Putin. Agora, a gente tem que entender que essa questão da Ucrânia é uma questão bastante séria. Aliás, aí aconteceu um problema extraordinário. A Ucrânia, eu diria, foi ingênua em acreditar que a OTAN iria protegê-la dos ataques de Putin. Putin já Sim, havia tomado a região lá da Crimeia em 2014, e em fevereiro de 2022, aí ele, né, usando como subterfúgio, ou quiçá um medo real de que a Ucrânia se unisse à OTAN, e aí ele teria praticamente a OTAN lá encostadinha nele, ele atacou. Ele atacou. sim. Tá? Esse ataque dificilmente aconteceria se o Zelensky não tivesse tido a péssima e ingênua ideia de aliar-se à OTAN, né? E hoje a gente percebe que para os Estados Unidos pouco importa a OTAN, o que Pouco quer importa, tanto faz, né? tanto É, faz. Então, meu amigo, eu diria que foi um erro crasso. é, Mas, sem dúvida, o maior perigo, vamos dizer assim, hoje, para os Estados Unidos, economicamente falando, é a China, sem dúvida. Né? com certeza, com certeza. Principalmente porque a base industrial americana é fortemente baseada em armamento. Né? Tanto é que os Estados Unidos fomentam guerras a todo instante, justamente para poder vender armamento, para poder vender não só internamente, como externamente. Então, eles adoram a guerra lá na Ucrânia, eles adoram os problemas da China com Taiwan, eles adoram os ditadores sul-americanos que eles possam obliterar. Ou seja, é uma forma de testar armamento, tá? Encontrar novos mercados para esse armamento. Então, isso fortalece a economia americana. Então, nesse sentido, a Rússia também é um perigo para os Estados Unidos nesse aspecto. Né? Pode não É, ser um aspecto profundamente econômico, como é o caso da China, porque a China realmente, hoje em dia, é um país fora da escala, né? Mas também é preocupante. Não podemos é. esquecer que, apesar de todas as mazelas, a Rússia ainda é um país muito poderoso, que, aliás, ultrapassou o Brasil e se tornou a 10ª maior economia do Pois mundo. é, pois é. A captura do Maduro me parece meio que até um aviso assim para o governo russo, sabe? Foi uma operação, obviamente, de meses, mas rapidamente, quando eles iniciaram a operação, eles capturaram, né? Tinha muita inteligência ali envolvida, capturaram Maduro e retiraram ele do país, né? Enquanto o Putin estava ali, né, na guerra contra a Ucrânia, e assim, até hoje, né, ele adoraria ter feito o mesmo que os Estados Unidos com Zelensky, né? Acho que é isso Não que eu tem a quero dizer. menor Ele dúvida. adoraria, né? Mas ele Sim, não conseguiu, né? Então acho que de não. uma certa forma isso transmite uma mensagem também, né? Mas é uma mensagem interessante. A mensagem é: a Ucrânia não é a Venezuela, não. Isso é muito Também, importante. É, também, o, com certeza. o pessoal se esquece, mas a Ucrânia ela tinha um poderio industrial muito grande antes de toda essa guerra e tudo mais. E até hoje em dia ela é um sério risco para a Rússia nesse sentido. Né? Agora, Sim. você vê também Zelensky, mais uma vez, mostrando que é um ingênuo, aliando-se a Trump, tentando um acordo de paz com a Rússia. Meu amigo, a Rússia não quer um É. acordo de paz. A Rússia quer Eu acho que domínio. agora ele ficou sem opção na realidade, né? Ele Sem opção esgotou alguma. todas as opções que ele tinha, né? Então ele Sim, ficou numa posição muito enfraquecida, né? extremamente enfraquecida. E a gente nota que efetivamente o mundo voltou a se dividir, né, em eixos. Então, hoje nós temos toda essa divisão. E, novamente, ocorre o risco que existia na Guerra Fria de haver uma guerra nuclear, né? Principalmente, eu diria, porque o pessoal que está dominando hoje esses países tem um pensamento
fascista que me preocupa muito, sabe? Porque, por exemplo, a Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, ela começou a pesquisar a bomba nuclear antes dos Estados Unidos, mas não foi adiante, né? Principalmente porque o Hitler era uma pessoa completamente maluca e inventou de querer é, fazer guerra em diversas frentes. Foi isso que acabou com ele, Sim. graças a Deus, né? Ele Mas tinha um lado muito maluco, ele acreditava em coisas sobrenaturais também, né, fazia experimentos nesse sentido, né. exato. Era uma É, figura ímpar, né? Assim, sim. é a figura do gênio do mal, literalmente, da É, literatura. com E, certeza. só que agora esse papel do gênio do mal está passando para o Donald Trump. E isso é preocupante. É. Mas isso é interessante, né, Henrique, porque a China está, alcançando os Estados Unidos no jogo deles, né, que é o jogo do Exato, capitalismo, né. Isso que é exatamente. muito interessante. Não é, eles não estão criando outro jogo ou fazendo acordos, Não, assim, contra a lei, né, nada disso. Eles estão jogando o jogo e avançando, né? exato. Aí entra uma questão, né? Entra a questão de que, por exemplo, a China ela é comandada por um único partido, não é uma democracia, mas convenhamos, os Estados Unidos tampouco são uma democracia. E, aliás, eu vou mais além. Neste planeta existem pouquíssimas democracias de verdade. Talvez nos países nórdicos, mas no resto, meu amigo, são oligarquias onde os interesses imperam sempre em primeiro lugar. E é nesse sentido que a gente tem que ter em mente, né, que a China realmente conseguiu ultrapassar os Estados Unidos por esse tipo de situação. Enquanto que os Estados Unidos, na sua, vamos dizer assim, no seu teatrinho democrático, ele encontra sérios problemas internos que não conseguem fazer com que ele avance na mesma velocidade que os chineses. Né? Agora, a China de hoje, meu, esquece. Aquilo já não é comunismo há anos, entende? Sim, Ali não sim. existe comunismo. Se eles dizem que o sistema de governo é comunista, isso é uma balela. Na realidade, é mais uma vez um sistema oligárquico de governo, tá? Com a única diferença de que foi originado num país que era comunista. Né? Mas se pararmos para ver a forma de controle da sociedade é praticamente a mesma que os Estados Unidos adotam. Tá? Então, E os aliás, próprios Estados Unidos se utilizam da China para manufaturar certos produtos também, né? O sem que é dúvida, muito sem dúvida. interessante, né? Não, não, é que a hipocrisia americana é enorme. Né? Eles fazem uma política do faça o que eu digo, não o que eu faço. Porque, na realidade, eles pensam, como já falamos, única e exclusivamente neles. E os Estados Unidos, não devemos esquecer, desde sua fundação, ele foi um país fechado, sabe? Não era um país aberto para o mundo como eles tentam Sim. vender hoje, não. Era um país extremamente fechado, tanto é que ele demorou muito para entrar, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque não era do interesse dele isso. Agora, não se pode esquecer que durante a Segunda Guerra Mundial, ele, sendo neutro, vendia armamento para a Europa Com em certeza. milhões e milhões de toneladas e de dólares. Então, meu caro, a gente não pode imaginar nada vindo desses países. O Brasil, por exemplo, ele está numa situação, eu diria, problemática nesse sentido, porque além das suas mazelas internas, ele tem que brigar num mercado internacional extremamente competitivo. E nós sabemos que a economia brasileira ela é competitiva apenas em determinados nichos, né? Sim. E o Brasil, assim como os Estados Unidos, é um campeão da desigualdade social. Né? E isso tudo, óbvio, só pode trazer dificuldades em fazer com que o Brasil se torne uma economia de primeiro mundo. Tá? Uma coisa interessante que aconteceu foi esse acordo agora, Mercosul e União Europeia, né? Acho que num curto prazo a gente vê algumas portas também se abrindo para o Brasil em termos de comércio, né?
o que é muito Sim, interessante, né? Parece que era um acordo que estava engavetado há 20 anos, ou sim, coisa assim, absurdo. É 25 e, anos, um quarto de e aí, século com todo nessa conta. esse movimento do Donald Trump, eles desengavetaram, inclusive também por vontade da União Europeia, de abrir, né, esses mercados no caso de uma ruptura com os Estados Unidos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Apesar de que a União Europeia, não tenhamos ilusões tampouco, eles só pensam neles também, né? E nós vemos que, por exemplo, principalmente nos agricultores franceses, há uma forte rejeição pelo acordo do Mercosul, porque eles sabem que eles não conseguem competir com o agronegócio dos países latino-americanos. Né? E eu diria que, nesse sentido, eles têm razão de ficarem preocupados. Agora, a gente não pode esquecer uma coisa: a União Europeia tem muito, muito a ganhar fazendo um acordo com o Mercosul. E, óbvio, nós Com também certeza. fazendo um acordo com eles. O importante, eu diria, que as nações têm que perceber, não só a União Europeia como o Brasil, é que os acordos comerciais são benéficos sendo feito com uma quantidade grande de parceiros. Não devemos jamais depender única e exclusivamente de um único parceiro comercial. Isso muitas empresas já sabem, né? Se você depende única e exclusivamente de um É. comprador, a Nunca probabilidade. coloque seus ovos numa única cesta, né? Exatamente. A probabilidade de você ir à falência caso ele pare de comprar de você é muito grande. Então, as nações elas têm que seguir o mesmo princípio, né? Com certeza, com certeza. E o Brasil já tem também um canal aberto de comércio com a China, né? Então, praticamente nós estamos abertos para o mundo inteiro, basicamente, né? A gente vende para os Estados Unidos, né? A gente conseguiu negociar uma redução ali das tarifas que foram impostas ali no final do ano passado, né? Então a gente tem um canal de aberto com os Estados Unidos, a gente tem agora um canal com a Europa, que é muito Sim, bom também, e a gente já tinha um canal com a China. Então meio que o Brasil está fazendo esse trabalho de sim, contingenciar os tem, e canais tem que. comerciais, o que é muito bom para a gente, né? Sim, é excelente. E realmente o esforço tem que ser lastreado nesse sentido, porque a gente percebe, né, a Sim. hipocrisia lá do Donald Trump em relação ao Lula, dizendo: eu gosto desse sujeito. Ele falava a mesma coisa com o Bolsonaro. Ele não gosta, na verdade, de ninguém. Ele tem o interesse e o uso daquela pessoa pública como uma ferramenta. Então, quer dizer, você vê, os Estados Unidos já tiveram altas rusgas com o próprio Canadá, né? E agora com o Sim, México, em relação não só aos imigrantes, mas o próprio Canadá ele já sofreu a tentativa do Donald Trump de se tornar parte dos Estados Unidos. Convenhamos, meu amigo, isso é uma coisa que era muito comum lá no século XVIII, no século XIX. Hoje, no século XXI, esse tipo de atitude é extremamente perigosa, extremamente perigosa. Aliás, o Brasil também tem tentado fortalecer seus vínculos comerciais, tanto com o Canadá quanto com o México, e sim, principalmente agora, né, que tanto o México quanto o Canadá vêm problemas em relação aos Estados Unidos. Então o Brasil tem que aproveitar realmente essa hora e fazer o máximo de acordos comerciais que ele puder, né? Porque, sinceramente, é o que nos manterá vivos. O mercado interno brasileiro não é um mercado de poder aquisitivo que possa levar a economia por si só, não é. Nós dependemos fortemente do comércio exterior, tá? Então, essa é a meta, fazer o máximo de acordos comerciais possíveis com o máximo de países possíveis no planeta. com certeza, com certeza. Vou até trazer um assunto aqui, um pouco polêmico, Henrique, mas eu acho que é super contemporâneo para o que a gente está falando, né? Com é, esse avanço aí dessa política expansionista americana, você vê que até países que não estavam investindo em suas forças militares, né, em armas, em exército, né, na própria Europa, inclusive,
voltaram a investir, né? O caso da Alemanha, por exemplo, que colocou no orçamento ali um valor, né? Agora para comprar como que é o nome? Aqueles antimísseis, né? Os Isso, radares, tudo. Eles vão fazer exatamente. uma série de todo na verdade um projeto que eles têm de defesa, né? Todo mundo gosta de falar dessa forma, né? De defesa, mas também se for necessário de A ataque, né? gente ataca, O, sem dúvida. Bra... é, o Brasil teve sempre esse papel meio neutro, né? De somos amigos de todo mundo, a gente não E tem fez muito bem. muito, a gente não tem muito essa característica armamentícia, digamos assim, do nosso lado. Nem, Você nem vê isso com imperial. bons olhos? Você acha que a gente deveria se preocupar numa hora que tiver um confronto e com essas múltiplas lateralizações, a gente não sabe o que pode acontecer, inclusive na própria América Latina, Sim, né? sim. Será que a gente deveria se preocupar nesse sentido? Ah, sem dúvida. A preocupação sempre existe, né? Aliás, ontem mesmo eu estava lendo, a Irlanda também está investindo agora na autodefesa, né? O Japão, que após a Segunda Guerra Mundial se tornou um país com pouco armamento e tudo mais, também está investindo na autodefesa hoje, principalmente no caso por causa da China. Mas, voltando ao Brasil, o Brasil sempre fez bem em ter essa atitude neutra, essa atitude, vamos dizer assim, brasileiro bonzinho, né? Que a gente sabe que o brasileiro não é bonzinho coisa nenhuma, mas é uma atitude que ajudou o Brasil a sobreviver como um único país sem desmembramento até hoje, coisa que não Verdade. aconteceu com os países, os outros países da América do Sul e América Central após eles terem saído do Império Espanhol. Então, no caso do Brasil, ele fez bem, continua fazendo bem esse papel, mas indiscutivelmente precisa investir em autodefesa. E não digo só por um ataque possível de americanos ou de algum vizinho. Não, 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 principalmente pelo fato de que é um país tão grande, mas tão grande que você tem que vigiar. Então, olhe quanta riqueza não está sendo roubada, por exemplo, em minerais na Amazônia por falta de fiscalização, não só minerais, como extrativismo vegetal, madeiras nobres. Nossa, o Brasil ele precisa ter um sistema de vigilância forte. O Brasil precisa ter um sistema de defesa forte. Nós precisamos de mísseis de média, de curto alcance nós já temos, mas de médio a longo alcance para evitar maiores problemas em relação aos vizinhos e também aos povos do outro lado do planeta. Por quê? Porque o Brasil é rico. O Brasil ele tem com certeza. minerais muito importantes. Ele é rico em terras raras, que não estamos praticamente minerando para nada. O Brasil ele tem dos agronegócios mais produtivos do planeta. O Brasil necessita tomar muito cuidado, sem dúvida, ainda mais nos tempos atuais. Só para a gente ver, a proliferação da ultradireita em países latino-americanos, como é o caso do Milei lá na Argentina, a gente tem que ficar de olho aberto em relação a essa gente, porque eles são uma porta de entrada para interesses escusos americanos, por exemplo. Né? Milley, não pode se esquecer, que é um dos maiores amiguinhos, vamos dizer assim, dos Estados Unidos de Donald Trump. E, convenhamos, não recebe de volta tanta amizade quanto dá. Mas que o Brasil, efetivamente, ele precisa investir nos 3 ramos de defesa, tá? Exército, Marinha e Aeronáutica, sem dúvida. Uma coisa absurda é o Brasil estar, por exemplo, hoje, né, com pouquíssimos navios para checar a costa brasileira, que é imensa. Veja quanto não deve estar sendo extraído de pesca ilegal ou mesmo mineração Muito, com ilegal, certeza. né, sem esse tipo de fiscalização. Então, sim, o Brasil precisa. Isso daí, eu diria que não é um gasto nesse sentido, é um investimento
um que investimento. realmente o Brasil precisa fazer. A gente fala tanto de soberania nacional, né, mas a gente talvez não esteja fazendo a lição de casa, né, para manter essa soberania também, se for preciso, né? Exatamente. Soberania nacional não se faz somente com palavras, não, se faz com atos, né? O que o Brasil também precisaria seria modificar um pouco sua estrutura de governo, hoje 100% lastreada em oligarquias, né? Que têm interesses pessoais e escusos, e isso é um grande sorvedouro de dinheiro público. Com isso, nós teríamos dinheiro público para investir nessas outras áreas tão importantes, não só da autodefesa, mas principalmente da educação e da saúde, que são dois ramos que, infelizmente, pecam muito aqui no Brasil. Vide esse caso recente essa série enorme de universidades, concursos de medicina, que simplesmente o MEC falou, não, o médico formado nessa universidade não pode exercer a profissão. E é verdade. Se a qualidade é tão baixa, como fazer? Sim. Mais uma vez, o Brasil precisa investir dinheiro nisso, porque a educação é um dos principais focos de desenvolvimento de qualquer nação. Vejam o caso da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, hoje em dia, é um dos países mais fortes em educação. Veja como a Coreia do Sul progrediu nesses últimos 20 anos e passou a ser praticamente um país de primeiro mundo. Eles têm uma indústria extraordinária lá. Por que o Brasil não faz a mesma coisa? Por que o Brasil não se espelha exatamente nesses bons exemplos? Verdade. Muito verdade, Henrique. Henrique, eu queria fazer agora um exercício com você. Eu gosto muito de dar o benefício da dúvida para as pessoas, né? Digamos que Donald Trump esteja certo e a Groenlândia fosse utilizada para invadir a América. O que você acha que aconteceria? Assim, digamos que ou os chineses ou a Rússia utilizasse a Groenlândia e atacaram os Estados Unidos. Você acha que seria uma guerra mundial? O que você acha que aconteceria numa situação dessa? Mas claro que seria uma guerra mundial. E ingênuo quem acredita que precisa da Groenlândia para invadir os Estados Unidos ou vice-versa, né? Porque, na realidade, a Groenlândia ela funcionaria como um grande porta-aviões, vamos dizer assim, ali posicionado. Agora, não pode se esquecer que isso daí não depende única e exclusivamente dos Estados Unidos. A Groenlândia também, como você já disse, poderia ser utilizada para a invasão da Europa. Consequentemente, Sim, nada mais justo que a OTAN é que cuidasse, né, da Groenlândia como seu porta-aviões, vamos dizer assim. Agora, se quiserem uma guerra, tanto os russos quanto os chineses, e convenhamos, a China não tem demonstrado intenções bélicas. O que a China tem investido hoje em armamento é essencialmente para autodefesa e para, obviamente, assenhorar-se, né, de Taiwan, que já era chinesa sim, antigamente, e de parte lá do mar da China, né? Parte disputada com Filipinas, com Japão e com outros países, inclusive Vietnã. A Groenlândia não é indispensável para isso. Os chineses poderiam atacar, ou os russos atacarem os Estados Unidos com armas nucleares, óbvio. Hoje em dia, com os foguetes, isso daí é a coisa mais simples do mundo. Mas vamos dizer que não vamos usar armamento nuclear. Vamos fazer guerra convencional. Bom, os chineses jamais iriam atacar os Estados Unidos. Eles querem atacar os Estados Unidos no aspecto econômico, ou seja, eles querem os Estados Unidos como compradores de seus produtos. Aliás, eles querem o planeta inteiro como sim. compradores de seus produtos. Não é o imperialismo. Aliás, os chineses jamais em sua história foi um país que invadiu outros países com a intenção de aumentar geograficamente seu poderio, né? Apesar que houve, óbvio, invasões no passado, né? A Manchúria e outras regiões, né? O Tibete, etc. Mas, cara, ali houve questões regionais com a Índia, né? Que são outros 500 nessa história.
Mas a China não seria um problema bélico para os Estados Unidos. Contrariamente aos Estados Unidos, sim, são um risco aos chineses. E por isso eles estão investindo tanto. Porque no primeiro momento em que os chineses tentarem tomar Taiwan, e sinceramente é algo que eles querem fazer rapidamente, os americanos vão se intrometer. Né? Se os chineses ainda não atacaram Taiwan, é única e exclusivamente pelo risco dos americanos se intrometerem. Né? Sim. Agora, a Rússia, por exemplo, em primeiro lugar, ela nem tem contingente de gente suficiente. Né? A população russa é menor que a população brasileira. E o país é o maior do planeta. Não tem condições de invadir fisicamente os Estados Unidos, não tem interesse em invadir fisicamente os Estados Unidos. O interesse dela é se expandir para o Ocidente, ou seja, voltar a pegar aqueles países que já estiveram sob a sua influência quando ela era a União Soviética, né? Países como Tchecoslováquia, Estônia, Letônia, Lituânia, né? Polônia. Os poloneses têm um medo que se pelam dos russos, e com razão. Agora, com esses países estando na OTAN, como é o caso da Polônia, a probabilidade disso acontecer é pequena, porque Putin sabe que se ele brigar com a OTAN, ele sai derrotado, sem dúvida. Se ele mal consegue vencer a Ucrânia, que dirá né, de tentar invadir algum outro desses países europeus. Mas o risco que existe sai todo dos americanos, sabe? Interessante. É interessante notar isso, porque na realidade eles são os mais belicistas de todos. Com certeza. E uma coisa interessante também, Henrique, que eu noto muito na atitude americana, é que existem múltiplos interesses nas ações deles. Né? Eles estão interessados, às vezes, em um item A, um item B, um item C e um item D. E não necessariamente eles divulgam o que eles estão mais interessados. Eles usam toda a máquina da mídia, que é muito forte também, né? É também uma parte aí do poderio bélico, digamos assim, a mídia, né? Que eles se utilizam da mídia de uma forma muito estratégica para conseguir fazer todo esse jogo, né? Então eles divulgam, ó, nós estamos interessados em acabar com as drogas que vêm da Venezuela nos Estados Unidos. Será que é só isso, né? Será que esse é o principal motivo, né? Óbvio que E aí, nesse caso da Groenlândia, será que é realmente a iminência de uma invasão na Groenlândia que possibilitaria entrar nos Estados Unidos o principal motivo, né? Primeiro que, tudo bem, estrategicamente a Groenlândia é bem posicionada, mas a Groenlândia é um país rico. O subsolo groenlandês, pouco explorado, deve ter uma riqueza mineral imensa. Né? E isso é um interesse dos Estados Unidos, principalmente no quesito das terras raras. Né? E a gente tem que imaginar o seguinte, que os Estados Unidos eles sempre usaram a desinformação, né, o que hoje é conhecida bonita como fake news, né, mas a desinformação é muito mais ampla, para exercer o seu domínio político e econômico sobre o restante do planeta. Sobre a sua própria população, nem tem o que dizer. Os americanos estão praticamente totalmente alienados em relação à realidade do que são os Estados Unidos. Né? Eles imaginam que vivem numa democracia, pelo amor de Deus, é absurdo. Aquilo jamais foi uma democracia, desde a sua fundação. E, inclusive, aqui no podcast nós temos uma série muito grande de material, tá? Inclusive alguns deles ainda nem foram ao ar, os vídeos, mas já estão disponíveis para leitura no nosso blog, o nãocustapensar.com. Uma infinidade imensa de material falando exatamente não só nas relações internacionais, mas também no domínio da mídia e no domínio das mentes pelos governos atuais. Tá? Então, isso tudo vem a calhar nesse momento atual, né, com o risco que o Donald Trump tem demonstrado ser para o planeta. E outra coisa que nós ainda não comentamos aqui, mas o risco, né, que as atitudes de Trump e da extrema-direita americana
tem exercido em relação ao meio ambiente. Tá? O investimento, né, o financiamento público que a NASA recebia para as ciências da Terra, ou seja, a visualização do meio ambiente terrestre, buraco na camada de ozônio, aumento dos gases de estufa, e todo aumento do nível do mar, etc., foi cortado. Tá? Então, essa é uma briga que nos atinge a todos nós. Tá? Então, essencialmente, por que foi cortado isso daí? Porque não é do interesse vamos dizer, dos produtores e consumidores de combustíveis fósseis que isso venha à baila, porque eles perderiam esse mercado. Sim, com certeza. Mais do que E natural. não podemos esquecer que a China está crescendo também na questão dos automóveis elétricos, né? Então tem toda uma questão novamente comercial aí, né? Exato. Não, sempre foi o comércio. Na realidade, sempre foi o comércio o que levou os povos essencialmente a atritarem. Óbvio que aí no meio foi inventado depois algumas desculpas envolvendo religiões, envolvendo comunismo, capitalismo, né, sistemas de governo, etc. Mas tudo isso não passou de subterfúgio, porque na realidade o interesse sempre foi relacionado à economia, ao mercado, às vendas, ao comércio. Né? Isso estamos falando de coisas que já vêm sendo feitas há milênios. Tá? Os antigos povos lá do Oriente Médio, tanto árabes quanto judeus, eles sempre foram países fortemente voltados ao comércio por uma única questão: eles não tinham nada para vender, eles tinham um monte de areia, eles iam vender o quê? Então, o que eles faziam? Eles iam até outros locais, compravam a mercadoria e revendiam essa mercadoria. E por isso eles se transformaram num poderio econômico já naquele tempo. Né? Então, o mercado, né, as trocas econômicas entre os países sempre foram o motor, tá, das invasões, das guerras, tá? E também, a gente não pode ver só o lado negativo, também dos benefícios econômicos que fizeram com que o planeta chegasse ao século XXI do jeito que está, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Sim. Voltando no Trump, Henrique, o Trump é uma pessoa assim muito fascinante, né? Em termos de, ele é uma pessoa realmente diferente, né? De tudo que você vê, não só fisicamente, mas, né? As Ele parece uma atitudes, o fato caricatura. dele, Né? e o fato dele, né? Conseguir, parece que ele já quebrou algumas vezes Sim. e se reergueu, né? Então assim é bem interessante a história dele. E uma coisa que eu queria te perguntar, qual que é a sua opinião, será que a hora que terminar o mandato dele, nós continuaríamos vendo os Estados Unidos agindo dessa forma, ou isso é uma coisa dele? Porque ele tem esse lado de querer estampar o nome dele na história, né? Eu acho que é uma coisa que ele busca e ele sempre buscou, né? Não só como empresário, mas agora como presidente também. E isso é uma coisa que me passa muito na cabeça, se seria diferente ou se os Estados Unidos já iria mesmo seguir nesse caminho que a gente está vendo ele seguindo agora, né? É muito bem colocado, Taka, pelo seguinte, né? O Trump, indiscutivelmente, é inteligentíssimo. Ele realmente é uma pessoa muito inteligente. Maquiavélica, eu diria. Os Estados Unidos já tiveram outros governantes semelhantes, como, por exemplo, George Bush Filho, também era uma figura, mas não tinha nada de inteligente. Só tinha a parte maquiavélica no processo. Eu acredito que não. Eu acredito que se quando o Trump sair, os Estados Unidos vão dar uma acalmada, né? Porque os tempos hoje são outros nesse sentido. Mas não podemos esquecer que os Estados Unidos são hipócritas. Né? Aliás, a guerra, né? A gente tem que imaginar que a guerra lá da Ucrânia e tudo mais iniciou-se na época do Biden. Então, e não podemos esquecer que o Biden ele poderia ter derrubado uma série de ações do primeiro mandato de Trump e não o fez.
Ou seja, aquilo que for conveniente para os Estados Unidos, eles vão continuar exercendo sem sombra de dúvida. Aquilo que não for, eles vão simplesmente considerar como uma das excentricidades, né, de um ex-presidente. Só que a gente não pode esquecer que o apoio que Trump tem de grande parcela do eleitorado americano e da população americana é muito grande mesmo. Aliado em que sentido? Aliado ao fato dele ser uma pessoa de bom senso? Aliado ao fato dele ser uma pessoa, vamos dizer assim, excêntrica e que faz o que bem entende? Sim. Mas principalmente pelo fato de que ele é uma pessoa firme e toma as decisões extremamente rápido. Trump não é uma pessoa de ficar, sabe, pensando, como era Getúlio Vargas. Não. Ele pensou hoje cedo, já na hora do almoço ele está espalhando isso aos 4 ventos no planeta inteiro. Então, a gente não pode esperar, né, que os Estados Unidos ajam da mesma maneira do que agora com o Trump, mas a gente também não pode esperar nada de muito extraordinário nesse sentido, não, porque quanto for do interesse deles, eles agirão igualzinho ao jeito que ele age. Agora, voltando a falar essencialmente do Trump, né? Você comentou, Trump quebrou várias vezes. Sim, é verdade, Trump quebrou várias vezes. Trump é uma pessoa difícil, sempre foi uma pessoa difícil. Então, os próprios parentes dele deixam isso bastante claro. Ele é narcisista, sem dúvida, e tem algumas atitudes assim que parecem de uma criança birrenta, né? Como, por exemplo, ele queria porque queria o Prêmio Nobel da Paz. Então, a outra lá, a opositora lá venezuelana, que, aliás, caiu do cavalo, porque se achava que iria virar presidente quando o Trump tomasse, caiu do cavalo porque Trump continuou com o mesmo pessoal que estava lá. Mas ela foi lá e deu-lhe de presente a medalha e tudo mais. Meu amigo, isso é atitude? Isso é atitude de um adulto? Isso é absurdo. Primeiro que aquele prêmio Nobel não pode ser repassado. Tá? A Fundação Nobel já deixou isso bastante claro. Óbvio, ele pode ficar com aquilo lá, mas aquele prêmio vai estar eternamente na história em nome dela. Tá? Não vai ser em nome. E isso é uma atitude muito estranha, cara, sabe? Isso é uma atitude que você não espera de um presidente, não espera de um adulto, que dirá de um presidente. Demais, né, Henrique? E vamos lá, eu tenho também mais uma questão aqui que eu queria discutir com você, que é, com toda essa política agressiva dos Estados Unidos, do Donald Trump, a gente tem visto em alguns momentos um efeito contrário, né? Então, por exemplo, no Brasil, o Trump sobretaxar, né, os produtos brasileiros causou, na verdade, um aumento de popularidade do governo internamente. Na Europa, você vê toda essa... Eles estão fazendo painéis ali, né, para tentar achar soluções no caso de uma ruptura, estão buscando ali o Mercosul e outros comércios também para fazer, outros países para fazer comércio como alternativas. Então, você vê que, apesar dos Estados Unidos terem muito respeito do mundo inteiro, obviamente, muitos dos países estão também tentando se proteger ou buscando alternativas. Então, meio que está acontecendo um efeito Estados Unidos contra o resto do mundo, digamos assim, né? Você acha que isso poderia acontecer efetivamente de os Estados Unidos se verem isolados em algum momento devido a essa agressividade demasiada que eles estão impondo em todas essas negociações, a forma de tratar, até a própria diplomacia, né? Existem regras ali, né, que vêm sido seguidas há tanto tempo, né? E a gente vê aí uma quebra de todas essas regras, né? A gente vê de um pacto, né? Uma quebra de um pacto. E, sinceramente, eu creio que não. Eu creio que os Estados Unidos eles não ficariam isolados por uma única questão. Primeiro que eles são
ainda são uma das maiores, se não a maior economia do planeta, né? E não dá para falar com certeza, né? Porque os chineses estão lá lado a lado, mas eles são extremamente poderosos e, como a gente comentou há pouco, isso são mais atitudes do próprio Trump do que do país em si. Né? Aliás, do lado dos democratas, tem várias pessoas, né, que acham que Trump é quase o anticristo, vamos dizer assim. Mas, já vi isso, já ouvi também. mas a questão básica é: não é porque você é tão poderoso que você pode fazer o que você quiser. Porque vamos hipoteticamente dizer o seguinte, que todos os países, né, que foram importantes, que foram sobretaxados, né, com os países da União Europeia, Brasil, China e vários outros, simplesmente falaram: bom, beleza, vamos criar um boicote, não vamos mais vender nem comprar nada dos Estados Unidos. Se isso acontecesse, a economia iria ruir, a economia americana, obviamente, iria ruir. Né? Que, aliás, é um dos grandes riscos, porque a economia americana ruindo, provavelmente ela levaria hoje todos os O mundo países inteiro. juntos. Exatamente, É. como aconteceu em 1929. Agora, se, de repente, os países fizessem esse tipo de boicote e comercializassem apenas entre eles, sem os Estados Unidos no meio, a economia americana seria obliterada dessa equação. Ou seja, mesmo que ele quebrasse, já não afetaria mais o planeta, porque o planeta ia se adequado, tá, a um comércio diferenciado sem precisar da economia americana. O que não vai acontecer de forma alguma. Né? Na realidade, os Estados Unidos vão continuar sendo um ator importante. Não sabemos até quando, mas vão continuar sendo um ator muito importante na política e na economia mundial. Essa é a questão. Mas seria um exercício interessante de ver, né? Vamos bloquear os Estados Unidos e ver o que o resto do planeta consegue fazer sem ele. Isso seria bastante interessante. Acho que essa foi até uma das discussões ali, né, que causou tanta animosidade inicial entre o Lula e o Trump, né, porque é muito sensitivo esse assunto do dólar, né, de você desdolarizar o comércio, as economias, né, é uma coisa, primeiro que é super complexo, né, todo o sistema bancário mundial que é interconectado, meio que funciona, né, com base no dólar ali, o sistema SWIFT, tem vários, né, ali, componentes ali muito complicados. Segundo que o próprio interesse dos Estados Unidos é o de não ocorrer essa desdolarização, né, e tudo que for possível para ser mantido vai ser mantido, né. E tem um ponto bastante interessante nisso, porque na realidade foi na época de Nixon que os Estados Unidos deixaram o padrão ouro, né? Porque com a guerra do Vietnã e tudo mais, os Estados Unidos estavam tão endividados, que se não tivessem feito isso, a inflação teria comido praticamente a economia americana inteira. Então, foi uma questão de sobrevivência. Né? Então, hoje nós temos um mercado internacional que simplesmente trabalha com uma moeda que, sinceramente, no aspecto real, não vale o papel em que está impressa. A realidade é essa. O dólar não tem lastro de nenhuma espécie. Se todo mundo que tem dólares no planeta jogasse isso de volta na economia americana, os Estados Unidos afundariam da noite para o dia. Então, nós Eles vivemos financiam muitos países no mundo, né? Exato. E tem muitos países no mundo que são donos, vamos dizer assim, de parte da dívida americana, que é também a maior do planeta. Né? Então, os chineses, por exemplo, são donos de grande parte da dívida americana. Se esse dinheiro retornasse para a economia americana, seria o caos. Então, a coisa só sobrevive hoje porque o dólar ele se transformou num símbolo, vamos dizer assim. Né?
Mas é um símbolo que não está lastreado em basicamente nada. Ele é Nada. quase que um denominador comum ali, né, para todas Exato. as transações, né? Vamos imaginar o seguinte: é como a história dos bitcoins. Né? Qual o real valor de um bitcoin? Me fala. Ele tem um valor real? Ele é lastreado em alguma coisa? Não. Não, Ele é um é o valor que o vaporware. mercado atribui a ele, né? Exato. Então é a mesma coisa com Basicamente. relação ao É. dólar. Né? É diferente, por exemplo, de uma ação de uma empresa, né, que apesar de tudo, ela também sofre esse viés, né, porque o mercado dá um valor excessivo às vezes a ela, sendo que ela não tem esse valor real, mas ela é lastreada na economia daquela empresa, naquela empresa especificamente. O dólar, teoricamente, estaria atrelado à economia americana nesse sentido. Mas é o que a gente acabou de comentar. Se todas as economias mundiais desovassem seus dólares de volta para a economia americana, seria o caos completo. Seria uma hiperinflação que o mundo jamais viu, para ser sincero. É, cara, é delicado. Eu diria até que é temerário. Nós vivemos numa economia de faz de conta. É uma economia de faz de conta. Isso daí. Isso não é baseado em bens reais nem nada. É uma economia digital que, sinceramente, são apenas uns e zeros gerando valores astronômicos, que no fundo, meu amigo, eles só são válidos se ficarem parados, porque eles se movimentarem na economia não dá certo. É Então, verdade. isso é artificial. Nós vivemos uma economia mundial artificial, que pode ruir de uma hora para outra. Né? Nós não temos, assim como jamais houve na economia mundial, uma solidez, né? Ela continua não existindo hoje. Então, os riscos existem. Uma outra crise de 29 pode voltar a acontecer por uma série de outros motivos, ou algo até pior. Né? Então, na realidade, eu penso que nós estamos aqui na Terra participando de um reality. Né? Isso é um reality O show. aprendiz. Um É. aprendiz, né? Literalmente, onde a vida do ser humano ela é tocada assim por mitologias, por lendas, por contos de fada, e as pessoas continuam vivendo suas vidas ilusionadas em relação a isso, né? É verdade. Henrique, acho que para encerrar, eu vou puxar agora mais um tema assim do nosso imaginário, para a gente exercitar a nossa imaginação. Uhum. O Trump ele postou uma imagem na rede social dele, que é interessante, ele tem uma rede social dele, né? Isso é outra coisa muito Sim. interessante, né? Imagina isso, né? Você tem uma rede social sua, onde Para basicamente se você é a pessoa mais autopromover. importante, né? Você é a pessoa mais importante daquela rede social, muito interessante. Mas ele postou uma imagem onde tinha um mapa da América, né? Ali com tudo pintado com as cores da bandeira americana, então Canadá, Estados Unidos, a Venezuela e a Groenlândia, né? Depois disso, né, dessa novela da Groenlândia, será que dá para imaginar qual vai ser a próxima grande história que vai vir desse governo Trump? O que ele vai nos trazer de surpresa? A próxima grande vítima dele. Talvez a próxima grande vítima. Na realidade, eu diria que ele faz as coisas, teoricamente, até consegui-las. Né? Então, você vê, o Canadá foi deixado meio de lado, mas não foi esquecido. Obviamente que a Venezuela já é carta fora do baralho, a bola da vez é a Groenlândia, e ele não vai sossegar enquanto não botar a mão naquilo ou fazer um acordo benéfico para os Estados Unidos. E eu penso que, indubitavelmente, o a seguir vai ser o Canadá, sem dúvida. Ou o México, né? Porque, na realidade, ele já pensou em invadir o México com a desculpa de ir atrás dos narcotraficantes. Né? Então, meu Dos amigo, cartéis, né? exato. Não, a gente não pode ter ilusões. O imperialismo dos Estados Unidos, de Trump particularmente, exige que ele se mantenha em movimento. Então,
a gente ainda vai ver muita água rolar por baixo dessa ponte em relação a essa pessoa, né? Agora, a gente sabe que neste mundo em que vivemos, as coisas acontecem, muitas delas a gente nem imaginou que poderia acontecer, né? Então, Trump, por exemplo, não é uma pessoa que tem uma saúde 100%, ele já é uma pessoa idosa, né? Tem alguns problemas de saúde. Uma morte prematura, por exemplo, mudaria completamente o painel que hoje nós temos, né? Não querendo dizer que ele deve morrer nem nada, porque apesar dele ser uma pessoa odiosa, ele ainda é divertido. Com certeza, né? E ele gera muito assunto para a gente discutir, né? Exatamente. Ele é um cara divertido. Eu não queria vê-lo morto nem nada. Ele é um showman que é interessante, mas ele precisa ser neutralizado no aspecto de poder. Tá? Ele pode continuar como showman, mas sem poder nenhum. Então, para isso seria o ideal, né? Essencialmente é o que eu penso em relação a isso. Enquanto ele tiver poder, ele vai estar correndo atrás de vantagens em nome dos Estados Unidos, mas na realidade para se autopromover, né? Tudo gira em torno da autopromoção dele. Que legal, que legal. Bom, Henrique, não sei se você quer trazer mais algum ponto aí do seu lado. Acho que a gente conversou de tantas coisas aqui hoje, né? Nossa, foi uma conversa muito legal, né? Foi excelente. Eu diria que o que a gente podia falar sobre Trump, assim, de mais em foco, a gente falou. É aquilo que você comentou desde o início. Ele inventa tanta novidade de um dia para o outro que a gente não sabe o que ele está aprontando agora, né, que talvez devesse ser falado, mas não foi falado, porque a gente desconhece. Mas aí vira mais um episódio, né? Vira. Mais um episódio, né? Porque, na realidade, o Trump realmente ele é uma figura, vamos dizer assim, assustadora, né? Justamente pelo fato de que você não sabe que atitude que ele vai ter a seguir. Então, é algo em que o mundo realmente precisa abrir o olho. Tá? O meu maior medo é que aconteça exatamente o que aconteceu na Europa na década de 30 com a ascensão do nazismo. Esse é o meu maior medo. Legal, legal. Bom, gente, eu acho que por hoje é isso. Nós vamos encerrando por aqui. Se você gostou do episódio e acha que alguém irá gostar também, não deixe de compartilhar. Esse episódio está disponível no YouTube, em outras plataformas também. Deixe sua avaliação por lá para a gente. Se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe, ative o sininho e nos siga aí para a gente estar espalhando cada vez mais essas conversas, né, que nos fazem refletir tanto, que eu acho que são tão importantes, né? É a nossa vida, é o nosso dia a dia, é a história sendo escrita, né? Muito Exato. importante mesmo. E nos veremos em breve, num próximo episódio. Um grande abraço para todo mundo. Grande abraço a todos. Não custa pensar, mas custa ficar sem saber. Inscreva-se agora e descubra algo novo, todo dia.